Olá, tudo bem? Meu nome é Carol e você está no canal Rio da Vida, o canal de louvor, de adoração ao nosso Senhor Jesus Cristo, sempre trazendo a palavra do Evangelho para a sua vida, fundos musicais inspirados nos louvores mais lindos para Deus. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho, compartilhe, curta essa mensagem para que mais pessoas possam receber as boas novas do Evangelho de Cristo Jesus, que é a nossa esperança, muito mais agora ainda para esses dias tão turbulentos, não é mesmo? Mantenha sua fé firme aí e vamos para essa palavra maravilhosa que o Espírito Santo colocou no meu coração para você neste dia. E antes da gente começar, se você puder ir para um lugar tranquilo, para você receber a palavra de Deus e tirar esses minutos para você refletir sobre a sua vida espiritual, seria muito importante para você, que você possa sempre parar para ouvir o que Deus tem para falar com você, não só aqui pelo vídeo, mas lendo a palavra dele. Vamos lá? Senhor, meu Deus, meu Pai, eu oro em nome de Jesus por todas essas pessoas que estão acessando o vídeo nesse momento. Que o Senhor possa desvendar os seus olhos para que elas possam receber a verdade do seu Evangelho para a vida delas, aquilo que o Senhor tem para elas neste momento para falar ao coração de cada uma delas. Eu oro em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor possa me usar como seu canal de bênção para transmitir o teu evangelho, as tuas boas novas para todas essas pessoas e que a paz que excede todo entendimento guarde o coração de cada uma delas no nome santo do nosso precioso Jesus Cristo. Amém. Vamos lá? Se você não tem uma Bíblia, não tem problema, no box de informação desse vídeo eu coloquei o capítulo que nós vamos estudar hoje, que nós vamos meditar hoje. E eu vou ler o capítulo de Marcos 7, do versículo 1 ao versículo 13. E antes de eu começar a ler, eu quero te fazer umas perguntas, como de costume, né? Para você ir refletindo aí comigo. Você sabe como conseguir a salvação com o Senhor Jesus Cristo? Você que ainda não é convertido, você pode estar perguntando assim: Carol, como que eu faço para receber a salvação? Ou você pode me dizer assim: ah, Carol, depois que eu abandonar a bagunça, as baladas, deixar de usar drogas, de beber, aí eu vou lá na igreja, né? E eu vou receber o Senhor Jesus Cristo. Eu preciso primeiro pôr a minha vida em ordem. Será que é assim? Vamos ver o que a palavra de Deus diz? Então eu vou começar a ler Marcos capítulo 7. O subtítulo da minha Bíblia está Jesus e a tradição dos judeus. Eu vou começar a ler. Alguns fariseus e alguns mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém reunir-se em volta de Jesus. Eles viram que alguns dos discípulos dele estavam comendo com mãos impuras, ou quer dizer, não tinham lavado as mãos como os fariseus mandavam o povo fazer. Os judeus, especialmente os fariseus, seguem os ensinamentos que receberam dos antigos. Eles só comem depois de lavar as mãos com bastante cuidado. E antes de comer, lavam tudo que vem do mercado. Seguem ainda muitos outros costumes, como a maneira certa de lavar copos, jarros, vasilhas de metal e camas. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus:
por que é que os seus discípulos não obedecem ao ensinamento dos antigos e comem sem lavar as mãos? Jesus respondeu: Hipócritas, como Isaías estava certo quando falou a respeito de vocês. Ele escreveu assim: Deus disse: Este povo com a sua boca diz que me respeita, mas na verdade o seu coração está longe de mim. A adoração desse povo é inútil, pois eles ensinam leis humanas como se fossem mandamentos de Deus. E continuou: Vocês abandonam o mandamento de Deus e obedecem mandamentos humanos. E Jesus terminou dizendo: Vocês arranjam sempre um jeito de pôr de lado o mandamento de Deus para seguir seus próprios ensinamentos. Pois Moisés ordenou: respeite o seu pai e a sua mãe, e disse também: que seja morto aquele que amaldiçoar o pai e a mãe. Mas vocês ensinam que, se alguém tem alguma coisa que poderia ajudar os seus pais, mas diz: eu dediquei isso a Deus, então ele não precisa ajudar os pais. Olha só. Assim vocês desprezam a palavra de Deus, trocando-a por ensinamentos que passam de pais para filhos. E vocês fazem isso e muitas outras coisas como esta. E vai até aí a palavra do Senhor no versículo 13. E eu quero te fazer uma pergunta. Você sabe quem eram os fariseus? Os fariseus eram um pequeno grupo que tinha também escribas, né? Era um pequeno grupo de poucas pessoas que sabiam ler e escrever, né? Que pregavam nas sinagogas, né? Então, o resto do povo não sabia ler e escrever. Então, eles tratavam as pessoas de qualquer jeito, sem misericórdia, e queriam ficar colocando muitas leis e julgos pesados sobre essas pessoas. E vou até falar aqui para vocês, o Espírito Santo me lembrou de um testemunho de uma pessoa que me contou, né? Eu não vou dizer o nome dela, para que eu não vá expor essa pessoa e a família dela. Mas há muito tempo atrás uma pessoa me falou assim: Carol, eu sei que você, o seu marido, a sua família, vocês servem a Deus, que vocês frequentam a igreja, né? Vocês são dizimistas fiéis, tudo mais, mas eu não tenho vontade de conhecer mais igreja evangélica nenhuma e nenhum tipo de igreja ou religião. E aí eu falei assim, mas por quê? O que aconteceu? E ela falou assim, eu fui com a minha família, né? E ela tem um filho que tem um problema, né? Ele não consegue ficar quieto, ele não consegue prestar atenção em culto. Se ele fica num lugar que tem muita gente, dependendo do dia, ele não fica bem, ele não consegue ficar sentado. E ela foi lá em busca de uma ajuda, né? Procurando uma ajuda, tudo. E quando ela chegou nessa igreja, o filho dela não ficava quieto. Ele ficou nervoso, ele ficou muito ansioso ali. Então as pessoas dessa igreja pegaram e começaram a, querer dizer para eles saírem do culto. Em vez de eles prestarem uma ajuda, alguma coisa, se podia atender eles numa sala, né? Oferecer um chá, não sei, um copo de água para o filho dela, né? Tentar ali acolher aquela família, né? Porque eu penso assim, uma família que ela vai para a igreja, né? Principalmente gente nova que vai para a igreja, eles estão buscando o quê? A promessa do Senhor Jesus que está na Bíblia. O que o Senhor Jesus oferece.
O que ele diz na palavra dele? Eu vim para os cativos, né? Eu vim trazer liberdade. Então, as pessoas elas vão na igreja buscar esse amor do Senhor Jesus. E nós somos a igreja do Senhor Jesus Cristo, né? Tem um edifício, o templo, mas as pessoas vão lá buscar um acolhimento daquelas pessoas que já conhecem a palavra, né? Então, assim, ela ficou com trauma, ela se sentiu mal, eles se sentiram rejeitados por causa dessas pessoas, desse mau testemunho, né, dessa igreja. E com muitas pessoas isso tem acontecido. Eu tenho visto outras pessoas na internet, nas redes sociais, pessoas que às vezes eu encontro, que tiveram essa má experiência. Mas o que eu tenho para dizer para você, meu amigo, minha amiga, nem todas as igrejas são assim, né? Você tem que entender uma coisa. Você está no mundo e o mundo, ele tá cheio de pessoas falhas. Na igreja tem pessoas falhas, né? Eu não quero dizer que você tem que ficar nessa igreja que rejeitou, que maltratou você. Você deve buscar um lugar que acolha você como está na palavra de Deus. Mas a igreja ela não é feita de pessoas perfeitas, né? Ela é feita de gente como eu, como você, que vai errar e que vai falhar. Então você tem que se apoiar em Jesus e não nos homens. É igual nós acabamos de ler aqui em Marcos 7, né? Os fariseus, eles estavam colocando as próprias leis deles para as pessoas, para o povo, seguir a lei deles como se fosse a de Deus, como se eles fossem o dono da razão. E eles não são. Eles não morreram por ninguém na cruz. Eles não amam ninguém. Eu não morri por ninguém na cruz. E ninguém que está aqui na terra fez isso e seria capaz de fazer o que Jesus fez. O Senhor Jesus experimentou todas as dores, ele conviveu com pecados, ele saiu lá do trono dele para obedecer um plano do Senhor Deus, para nos reconciliar, para abrir o caminho através do sangue dele, para que você pudesse receber a salvação. A salvação pela graça, pelo sacrifício de amor do Senhor Jesus, que não obriga ninguém. Você aceita se você quiser. É uma escolha sua. Deus ele deu liberdade ao ser humano no sentido de eu decido aceitar Jesus ou eu opto pelo mundo e pela morte. Com o Senhor Jesus, a salvação é certa, se você permanecer até o fim. Então isso que essa pessoa me contou que ela passou, é o que muita gente tem passado. E eu digo aqui, não se apoie em homens, porque você vai se frustrar. Eu já passei por isso, eu me frustrei muito. E o inimigo ele usa isso para afastar você do Senhor Jesus. Você creia ou não, ele usa as pessoas sim para afastar elas da salvação. Ele não quer que você seja salvo, que você opte por Jesus, que você escolha a vida eterna. Ele quer que você vá lá para onde ele vai quando o Senhor Jesus voltar, para o lago de fogo, enxofre, onde há ranger de dentes, sofrimento. Ele quer levar você para lá. Então ele quer que você pense que a igreja nenhuma presta. Igreja nenhuma presta. Então o que acontece? Se você... Eu vou ler aqui para você um pedaço de Levítico 15, que é o Velho Testamento. O que acontecia lá no Velho Testamento antes de Jesus vir, né? Abrir esse caminho para o Pai através do sangue dele, o sangue do Cordeiro sem pecado que morreu por nós. Eu vou ler aqui rapidamente para você, ó.
Levítico 15, do 1 ao 6. Depois, se você quiser ler inteiro, pesquise e você vai começar a entender toda a história linda e trajetória que Jesus escreveu para nós, para que a gente pudesse ser chamados de filhos de Deus, ser reconciliados com o Senhor Deus Todo-Poderoso. Eu vou ler aqui, Levítico 15, do 1 ao 6. O Senhor Deus deu a Moisés e Arão a seguinte lei: quando um homem tiver um corrimento no membro, ele ficará impuro, tanto se o corrimento vazar pelo membro, como se o corrimento parar nele. De um jeito ou de outro, o homem ficará impuro. Qualquer cama que ele se deitar e tudo aquilo que ele sentar ficará impuro. Se alguém tocar na cama dele ou se sentar onde ele sentou, essa pessoa deve lavar a roupa que estiver vestindo e tomar banho, e ficará impura até o pôr do sol. Então, naquela época, no Antigo Testamento, servia para os homens e para as mulheres essa lei. E aí, o que os fariseus fizeram com isso? O que Jesus estava querendo falar para eles, chamando eles de hipócrita? Eles estavam fazendo um teatrinho, estavam dando de falso. Por quê? Aquela época, eles colocaram essa lei e eles tinham aumentado a lei. Em nenhum lugar na Bíblia você vai ler que Deus mandou o povo lavar a mão. O Senhor Deus fez isso naquela época porque era necessário. Jesus ainda não tinha chegado na terra. Então, para você ir na tenda da presença de Deus, havia uma tenda. Você tinha que se purificar. Tinha muitas leis, porque o povo naquela época, ele era muito perverso, desobediente. E Moisés ajudou a guiar todo esse povo. Mas quando Jesus veio no Novo Testamento, que está escrito na Bíblia, ele abriu esse caminho. E ele diz em Mateus: eu não vim para desfazer as leis. Ele não veio para desfazer as leis, mas veio para nos salvar, para mostrar o caminho do Pai. E é disso que eu quero falar com você. Para pensar no Novo Testamento, quando Jesus estava aqui na Terra, aquela mulher que sofria o fluxo de sangue há 12 anos. Em Levítico, se você continuar lendo esse livro, você vai ver que tem a lei para as mulheres também. E quando elas estavam menstruadas, elas nem podiam entrar na tenda. Elas estavam impuras, ou mesmo com qualquer fluxo de sangue. Olha só, Jesus mostrando que Deus queria se reconciliar conosco. Como lá no começo em Gênesis, ele quis criar essa aproximação com Adão e Eva, mas o pecado nos separou de Deus. E Jesus veio abrir esse caminho. Olha, vocês não precisam mais ficar separados do meu Pai. Quem crê em mim, crê o Pai. Olha só, lembra da mulher do fluxo de sangue? Há 12 anos ela sofria desse fluxo de sangue e no meio da multidão ela saiu correndo. Sabia que Jesus estava passando ali naquela cidade e tocou na roupa dele. Ela pensou assim: se eu só tocar na sua roupa, eu vou ficar curada. E Jesus começou a perguntar para os discípulos: quem me tocou? Eu senti sair poder de mim. Ela tinha tanta fé. Ela ouviu tantas histórias do Senhor que ela sabia que ela podia tocar na roupa dele, que ele não ia recriminar, ele não ia rejeitar ela. E o Senhor não quer rejeitar você. Quando você vê na rua uma prostituta, você olha e fala assim: nossa, uma prostituta, uma mulher da vida, vou atravessar o outro lado da rua. Um exemplo. Agora o Senhor Jesus vê a mesma mulher
e ele diz assim: eis ali a minha filha, vem. Venha você que é rejeitado, que é rejeitada pela sua família, pela sociedade, gente que não dá mais nada por você. Você já era, você é uma pessoa que vai viver dependendo da gente. Será que você que está me assistindo já foi tão ferido por igrejas, por pessoas que o inimigo tem usado para te rejeitar por causa do seu jeito difícil, por causa do seu vício ou da sua vida? Saiba que o Senhor Jesus não te rejeita. E assim como essa mulher teve essa ousadia de pegar na veste dele e falar: se eu só tocar no manto da sua veste, eu vou ser curada. E ela foi curada. A nossa fé faz o Senhor olhar pra gente. Sabe? O Senhor não precisa da nossa fé, mas Ele quer que a gente tenha fé nele. Que a gente aceite Ele. Pense nisso, para que Ele possa transformar a sua vida. Está escrito na palavra de Deus, em Salmos, que mesmo que a sua mãe ou seu pai rejeitem você, Deus jamais vai te rejeitar. Jamais. Nenhum ladrão, nenhum assassino que se arrepender de todo o coração, o Senhor vai rejeitar. O Senhor Jesus levou um ladrão que estava na cruz, pregado ali do lado dele. Ele falou assim: Senhor Jesus, não esquece de mim quando o Senhor entrar nos céus. Pense o Senhor Jesus pregado ali. E o Senhor Jesus aceitou ele, porque ele aceitou Jesus. Deus não vai te obrigar, mas ele te chama neste vídeo, que independente do seu passado, se você matou alguém, Davi assassinou pessoas, mas ele se arrependeu de todo o coração. Ele pagou as consequências, mas ele se arrependeu de todo o coração e o Senhor perdoou ele. Maria Madalena, prostituta, ela também se arrependeu e o Senhor aceitou ela, porque ela aceitou o Senhor. Ela aceitou se arrepender e mudar de vida. E ela caminhou com ele até o final. Ela viu ele ressuscitado. E um dia eu quero ver Jesus, e você? Pense nisso. Que essa palavra maravilhosa de amor que o Senhor entregou para você possa tocar o seu coração e você ser levado ao Pai, que morreu por você, que sangrou no madeiro pela sua vida, para que você possa ser livre. Até o próximo vídeo.